Olá pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a um Burkcast, o podcast do Burke Instituto Conservador. Esse é o nosso primeiro podcast nesse formato. Eu sei que você está lembrando do podcast antigo nosso, feito com o professor Aramis de Barros. Excelentes podcasts, mas agora estamos adotando esse novo formato. E nesse primeiro tem dois convidados especiais para apresentar aqui. Melhor, vou deixar que eles se apresentem, ok? Então, com a palavra, Márcio e André. Começa você, André. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente, cliente das antigas aqui do Burkcast. Então, eu sou Andrés Barreto, sou professor de filosofia, editor, tradutor. Então, trabalho aí com várias coisas. E é sempre um prazer aqui estar entre amigos e bater um papo aí sobre assuntos pertinentes e importantes. Então, agora é minha vez. Boa noite. Primeiro, é um prazer estar aqui de novo. Eu também sou das antigas aqui do Burke. Velho conhecido. É um prazer estar com vocês. Agradeço muito pela oportunidade. Eu sou ex-publicitário comercial e atual editor da Armada, desse livrinho que está exposto aí, que nós vamos falar um pouquinho dele daqui a pouco. E palmeirense xarope, né? E sou palmeirense chato mesmo, sou insuportável. Galera do amendoim. Não, eu não sou Quase galera do amendoim. Eu não sou tão crítico quanto aquele. É da pipoca ainda. É da pipoca ainda. Vai Só é chato quando o Palmeiras ganha, né? Eu sou, não, quando E quando perde? Não, quando empata E quando empata também. Quando empata eu desapareço, quando perde eu finjo que eu morri. Quando ganha eu fico insuportável. Tá certo. Engraçado, tem um tio meu que era São Paulino, muito São Paulino, ele falava, eu só assisto programa esportivo quando meu time ganha. Quando meu time perde, eu não quero nem ver. Mas isso é uma regra dos programas esportivos, né? Quando o Corinthians perde, por exemplo, é o dia favorito dos programas esportivos. É verdade, né? Mantendo, Todos os outros tá mantendo o lá emprego da galera, quando ganha e quando perde. Pessoal, fico feliz de receber vocês aqui. Eu quero que vocês se sintam à vontade aqui. O Burke é a casa de vocês. Eles são figurinhas conhecidas nossas aqui do Burke. O André já é professor de alguns cursos nossos aqui. O Márcio sempre também esteve contribuindo com o Burke, com apoio. E aí, no futuro, teremos novidades também, né, Márcio? Teremos. Tem bastante novidade da Armada vindo por aí. Tem 3 livros do Dr. Renato Gomes de Niterói. 4. 3 já estão praticamente prontos. Olha, somando esses 4, dá quase 2.000 páginas. Tem mais 3 projetos que é melhor não falar muito agora. Ainda. Mas tem caminho. Um dos projetos que dá para falar é o 4º volume desta série. Me empresta. Opa, mostra aí pra galera aí, ó. Por favor. O primeiro volume da coleção Tribuna Diária foi eu não trouxe, perdão, foi da Érica Figueiredo. Tribuna Diária é aquele jornal de Belo Horizonte, o nosso querido Sileno César Guimarães, aquela figura. O primeiro foi da Érica Figueiredo. O segundo do Silvio, que é a Érica Figueiredo, a primeira autora da Armada. Então ela é uma mulher, ela escreve muito bem. Ele escreve fofo, são textos gostosos de ler. Ela é fofa, Sim. Uma mulher. Tem livros que a gente começa a ler. Sim. E não é uma leitura enfadonha, né? Instiga a gente a continuar lendo. O segundo, Silvio Munhoz, de Porto Alegre. Esse aqui eu diria o Silvio, o indignado com bom humor. Ele tem humor para falar, mas você percebe a indignação em grande estilo. Indignação do que está acontecendo com o país dele. O título do livro é Brasil 2020, o mal se tornou crônico, ensaio sobre o cansaço. E o terceiro é do Adriano Alves Marreiros, que é professor aqui do Burke também, né? Legal, bacana. Deu aulas aqui no Burke também. Coloca mais perto da câmera pra gente, André, o livro aí pra galera poder dar uma olhada. Tá aqui? Aí, ó. 2020 DC. Esquerdistas culposos e outras assombrações. Sensacional. Crônicas de liberdade e profecias de servidão. É um negócio sensacional. Nessa coleção, nós procuramos sair do clichê de uma simples coletânea de artigos publicados. Isso seria muito fácil fazer. Pega aquilo tudo, põe num Word, manda diagramar, um abraço. A ideia não era essa. A nossa ideia era fazer com que tivesse a noção de começo, meio e fim numa única coisa. Então a Érica Figueiredo, por exemplo, usou mini textos. Ela escolheu uma ordem não cronológica, uma ordem lógica dos textos e colocou mini textos entre um e outro. Mini textos que ligassem um texto ao outro e apresentassem o próximo.
O Silvio dividiu por temas e fez uma abertura para cada tema. São 14 temas. Você vê, o homem escreve mesmo. E o Adriano situou a coisa com matérias de outros veículos. Situou o momento que ele estava escrevendo com matérias de outros veículos. E ele fala de outras coisas, por exemplo, que já vinham de antes. Por exemplo, músicas populares. Uhum. Desmontando, dizendo onde que estava a bandidolatria naquele negócio. A bandidolatria, para citar um termo do Leonardo Jardim de Souza Sim. e do Diego Pesce, que também já estiveram aqui no Burke, né? Uhum. E foi um dos grandes sucessos da Armada, Foi né? um dos grandes sucessos da Armada. O sucesso foi tão grande que eles até montaram uma editora própria Uhum. lá em Porto Alegre. E o livro continua uma Espetacular. beleza, continua espetacular. Fui eu mesmo que fiz a edição. O curso que eles coordenaram aqui no Burke, falando sobre o assunto, o direito e globalismo, é sensacional. Professores de ponta, pessoas que trouxeram, né? Que eles trouxeram, são muito bons. Aliás, nós temos uma... Estava até conversando com o André outro dia, nós estamos dando muita sorte. Só autor. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. É. Já diz o ditado, né? Na verdade é isso. E a ideia é fazer coisas que sejam realmente boas. Uhum. A Armada está posicionada em 2 pilares. Formação e informação para a guerra cultural que nós estamos passando, que no limite é mais que cultural, né? Ela é uma guerra espiritual. Né? Então, Já transpôs, né? já. A gente vai entrar nesse assunto também sobre guerra cultural. Tem um autor muito bom da Armada também, que sou eu. Meu livro não está aqui, mas meu livro sobre Jordan Peterson. Faltou o livro. Jordan Peterson, para quem... Um motivo muito bom. Um motivo excelente. Não tem nem Que legal. nem eu temos em casa o livro mais. Acabou. Que bacana. Ele está disponível para comprar por aí, nas livrarias Eu devia ter internet trazido afora. O exemplar, isso. De arquivo da editora, só que não me passou pela cabeça. Olha, falando sobre guerra cultural, a gente estava conversando aqui antes, né? Antes de começar o podcast, a gente estava falando sobre isso. Na época que eu fazia seminário, alguns professores pincelavam lá em 2012 sobre esse termo guerra cultural. E até eu estando num seminário protestante, alguns professores lá na própria sala de aula colocavam alguns vídeos do Olavo de Carvalho, professor Olavo de Carvalho, falando sobre guerra cultural. Esse termo surge com o Olavo aqui no Brasil, né? Agora uma dúvida mesmo, surge com o Olavo no Brasil ou não surge com o Olavo? Ele é um termo que já existia lá fora sobre guerra cultural. Ele vem para cá. De antes, mas eu não recordo de onde. Ok. Não vou saber, Na minha memória, um primeiro sujeito a falar sobre guerra cultural é nos Estados Unidos. Agora, o sobrenome dele é Buchanan, mas eu não lembro se é o Pat Buchanan ou é outro Buchanan, que é o cara que já falava de alguns desses assuntos que depois o Olavo aplicou e adaptou no contexto brasileiro. Né? Então, quando o Olavo fala lá de Revolução Cultural, Gramsci, isso é muito Olavo porque é muito Brasil. Né? Uhum. Mas pegou também alguns elementos ali de guerra cultural, do conceito de guerra cultural, que esse americano, que é um paleoconservador, que é um conceito lá que faz muito sentido no contexto americano, que você tem o neoconservador, o paleoconservador, etc. O sobrenome é Buchanan, mas o primeiro nome eu não lembro se é Pat ou se é um outro Buchanan. Mas esse cara nos Estados Unidos, alguns 20, 30 anos antes do Olavo, ele já falava de guerra sobre cultural. isso. Falando sobre... No final da década de 70, então. Sim, por aí. Até onde eu sei. E falando sobre mercado editorial, conservador principalmente, né, de obras de cunho conservador, muita gente pensa que os conservadores, a direita brasileira, ela é patrocinada. Exatamente, né? Recebe dinheiro do governo, tal. Como é que sobrevive uma editora conservadora no Brasil? Ótima pergunta. É uma pergunta bastante pertinente. Infelizmente, autor não faz dinheiro com livro no Brasil. Quem faz dinheiro com livro no Brasil e faz pouco é o editor. Ok. Então, nós somos obrigados, por uma questão de sobrevivência, nós somos obrigados a cobrar dos autores, só que tem um detalhe aí que talvez nós tenhamos sido os primeiros a fazer nesse modelo. Nós cobramos bem pouco. Bem pouco mesmo. Existem editoras que fazem para qualquer um, são editoras que não têm um perfil ideológico, e fazem... Cobra um valor para sobreviver. Nós cobramos um valor para sobreviver. Essas editoras cobram cerca de, no mínimo, o dobro do que a gente cobra. E normalmente eles fazem capa padrão, diagramação padrão, papel padrão, tudo padrão. Tudo padrão.
Conosco a ideia é um pouquinho diferente. Cada livro tem uma personalidade, cada livro tem uma personalidade e tem que ter uma cara própria. Ok. Tem que ter uma pegada pessoal no livro ali. Uma pegada pessoal. Além disso, você tem que ter na cabeça que é o filho daquele cara. É o filho do autor, filho aqui do Adriano, por exemplo. Não posso tratar mal. Tem que ser... E normalmente a gente coloca meio como a parteira, né? Eu sou a parteira das crianças desses caras. Então, tá vindo aí mais um livro. Esse aqui teve um probleminha de gráfica, mas Yoshihara... O legal é que os conservadores são transparentes, né? Não, teve um problema na capa. Né? Não tenta mentir, não tenta iludir, né? Aqui, ó, o livro é bom. A capa não saiu legal, mas o livro é bom. É o famoso pobres porém limpinhos. Pobres porém limpinhos, exatamente. Aqui vai ser... Ele já está sendo, estão providenciando uma nova capa e uma nova rodada, se for o caso. Uma nova tiragem, a gente assume, não tem problema. Sim. Teve um problema. O que eu queria falar deste livro aqui... Yoshihara, Memórias de um Samurai da Mídia Publicitária, é de um negócio de uma época, é o retrato de uma época em que a publicidade servia para vender produtos e serviços e o seu primo, o jornalismo, servia para vender informação. E com isso, ambos alteravam sociedades inteiras, alteravam comportamentos e mexiam bastante com a economia. Hoje parece que se partiu do contrário. O sujeito está fazendo informação, ele está sempre fazendo, ou no jornalismo, ou na criação publicitária, ele está sempre fazendo militância. E ele tem que transformar o mundo. Ele parte do resultado que o outro conseguiu, como se tivesse que ser o ponto de partida dele hoje. Então, por isso você vê o jornalismo que cada dia mais perde credibilidade e ganha mais credibilidade. Brasil Sem Medo, do Olavo. Terça Livre, que foi fechado. Caçado, né? Tribuna Diária do Sileno, lá de Belo Horizonte, e tantos outros. Isso é um elemento importante que o Márcio está chamando a atenção, Wesley, que é e para a gente ilustrar a questão da guerra cultural. Guerra cultural é isso, né? Às vezes guerra cultural vira um slogan, um jargão, que o nosso pessoal repete. Porque tem gente que fala assim, guerra cultural não existe. Tem gente que vai falar, não existe isso, isso é uma invenção. O problema que eu tenho visto recentemente, principalmente depois que a direita, os conservadores viraram situação, que é o seguinte, na verdade até existe, mas não importa tanto. Não importa tanto quanto você imagina ou imaginava. Livrinho, eu já vi muito no ambiente mais de militância na internet, principalmente o Twitter, eu vejo, não, a direita livrinho, direita livrinho, vai com teus livrinhos lá, como se isso fosse insignificante. Então eu acho que tem algumas coisas, sendo que guerra cultural na verdade é isso, é você infiltrar, dominar, fazer todo um setor como a propaganda ou o jornalismo se tornar subserviente à sua causa ideológica. Como que você faz isso? Ressignificar. Você faz isso por meio de guerra cultural. E tem um problema muito sério para ser postado para a direita, que é o seguinte: o nome do negócio é guerra cultural. Então, para haver guerra cultural, é preciso haver cultura. Sem cultura não tem guerra cultural. Então, você precisa se engajar em todas as atividades produtivas de cultura, incluindo jornalismo, publicidade, coisas que talvez você não vai relacionar. Não é a primeira coisa que você vai relacionar com isso, mas é necessário entrar, porque senão a gente precisa sair. É uma crítica minha. Precisa sair do jargão, do meme, da mitada. Não que essas coisas não tenham relevância. Na internet, a mitada é ótima. A hashtag, o meme. Eu já escrevi e já falei sobre isso. Já falei até que 2016, 2018 foi decidido por causa disso. Porém, isso já arrefeceu. Agora você precisa de substância, você precisa de corpo. Não adianta 30 segundos de mitada no Twitter 24 horas por dia achar que todos os problemas vão ser resolvidos, né? Não vão. Então precisa ter essa reflexão. E se você quer ter guerra cultural, na verdade não é uma opção. Mas se você quer vencer a guerra cultural, você vai precisar se engajar em atividades produtivas de cultura. E eu tô vendo isso muito em falta por parte aí. Vamos falar direito, conservadores, uma generalização então, só para espinhar um assunto, então, você acha que a política brasileira, pelo menos aqueles políticos que se elegeram dentro da bandeira conservadora e direita, eles entenderam o que é guerra cultural ou não entenderam ainda?
Ou entenderam em partes, vamos dizer? Olha, eu acho que alguns até entenderam, mas uma vez chegando lá, abandonaram essa bandeira, ou relegaram a uma segunda, terceira, quarta instância. É porque isso é uma crítica muito forte em cima do governo Bolsonaro, né? As pessoas falam, o Bolsonaro ele abandonou a guerra cultural e agora ele tá trabalhando em outras frentes, e realmente a gente tem que tirar o chapéu para tudo aquilo que ele tem feito nessas pautas né, a transposição do Rio São Francisco, né? Porque isso é uma promessa, uma ilusão petista por muitos e muitos anos, né? Só que já tem uma narrativa em torno disso. O Exército já estava trabalhando aquilo lá fazia 10 anos. Uhum. Ah, é? Então por que me entregaram? Por que não aconteceu? Por que não aconteceu? Ok. O Exército não estava lá. O Exército, então, tanto é que você vê, tem imagens de 2016, 2017, de promessas da Dilma, promessas do Lula, não sei o quê, e gado morto seco. Gente morta seca, porque não tinha água. Então, e o ponto é, a guerra cultural, assim, porque você estando com o poder na mão, você tendo o governo na mão, você construir uma ponte, você levar água para um lugar, parece ser muito mais fácil do que se você vencer uma militância progressista, revolucionária, esquerdista, que já está dentro do sistema educacional por décadas. Eu acho que a coisa ela precisa ser vista como uma batalha, uma guerra em duas frentes. Ok. Porque aí vai ter uma crítica pertinente que é assim, então você vai ficar só, entre aspas, travando a guerra cultural e aí você não vai resolver problemas práticos do tipo ponte, do tipo transposição. Não, é óbvio que as questões práticas da vida diária, de pessoas que não sabem o que é guerra cultural, não ligam para o que é guerra cultural, e aí a gente pode avaliar até onde isso todo mundo tem que estar engajado na guerra cultural? Eu acho que não. Agora, o problema é que, na minha visão, eu vejo, na verdade, quase que abandono, né? Quem está inserido nos ambientes de militância tá vendo isso, que existe ali os subgrupos, né, as facções, digamos, que falam que tudo isso é uma grande cascata. E aí, para essas pessoas, eu falo, mas peraí, o governo vai acabar. E muitas vezes, a gente tem um exemplo perfeito que é o exemplo Trump, né? Trump entregou, o Trump fez, entregou muito na prática, né? Não que ele não tenha feito na guerra cultural, ele fez também, mas o meu ponto é, mesmo assim ele foi demovido do poder pelo sistema, por meios lícitos e ilícitos, acredito que ilícitos, mas você pode até achar que foram lícitos, tá? E tá aí a prova de que atuar só em uma frente, ou não atuar muito bem ali nas duas, é complicado, principalmente porque a hora que o governo acaba, sobra o quê? A guerra cultural é um negócio que pode sobrar. O governo pode acabar e a guerra cultural pode prosperar. Eu tenho citado muita frase do José Dirceu. Estamos no poder mesmo sem ganhar as eleições. Quando o José Dirceu fala uma coisa dessa, é desse tipo de coisa que ele está falando. Então, se ele está no poder, perdendo as eleições, imagine ganhando. Ou seja, ele está atuando nas duas frentes. Nas duas frentes. Então, tem toda essa problemática. Se a gente tivesse que definir guerra cultural, para quem nunca ouviu o termo, como definiríamos o que é guerra cultural? Isso é difícil. É difícil, mas tem como... Como que eu definiria? É você ser capaz de atuar, você ser um criador, um controlador de narrativas, e aí a gente teria que entrar na subdefinição de narrativa, porque narrativa não é mentira, né? Narrativa é como você conta isso, é como você conta e que é o principal hoje em dia, né? Você não precisa ter a verdade, se tiver narrativa, você já tá ótimo. Pós-verdade, né? Exatamente, pós-verdade. Como tomar o controle do contar a narrativa? Você precisa de elementos aí, né? Fazer um ganchinho. Fica à vontade. Narrativas... Essa administração de narrativas que o André tá falando, ele se refere a narrativas para duas ou mais possibilidades, coisas que possam vir a acontecer. Mudanças de quadros, então você já tem uma narrativa pronta. Uma narrativa, nesse caso, mentirosa. Lembrando que narrativa não significa necessariamente uma mentira. Uma mentira, ok. Mas, nesse caso, é uma narrativa mentirosa. Então você tem Bom, aconteceu um negócio que o Bolsonaro vai em tudo quanto é aeroporto, ele para o aeroporto, bom, tem uma narrativa para isso. Sim. Isso que eu acabei de falar, o Exército já estava lá, é uma narrativa. É uma narrativa mentirosa a respeito de um determinado fato, da transposição do São Francisco. Ou outras coisas que aconteçam, a Globo murchando. Um monte de artistas saindo, falando que eles perderam a fonte de renda deles. Escuta, então façam coisas que sejam que as pessoas queiram comprar, como qualquer um de nós, como nós fazemos com o Perk ou com a Armada.
Você falou... São livros que são interessantes. E esse, você falou do mercado publicitário, eu só vou entrar nesse ponto um pouquinho. Esse foi um dos segmentos que menos sofreu com a crise, sofreu bastante, mas sofreu, vamos dizer, menos Mercado editorial. no mercado editorial, porque já existe um núcleo, e faz muito tempo que eu bato nessa tecla, de aumentar, ampliar o público, fazer um público cada vez maior, perceber que quando você começa a ler coisas como essa, por exemplo, você não para mais. Você não para mais. Ou, para mais hora menos hora, a gente ia ter que entrar no assunto Olavo de Carvalho. Sim. Quando você lê alguma coisa realmente significativa dele, você não vai parar mais. Você não para mais. E não precisa ser necessariamente o Olavo de Carvalho, mas autores que ele trouxe, autores que ele tornou conhecidos do público brasileiro, ou autores semelhantes, que não têm nada a ver com ele, mas semelhantes, dentro da mesma linha de honestidade intelectual e tal e coisa. Isso, quando você lê O Jardim das Aflições, por exemplo, é impossível. Pô, então eu quero ler mais desse cara. Mais ou menos por aí. Consumir mais. Você tocou numa palavra importante que é comprar, né? O Brasil, a gente vive uma mentalidade, né? Principalmente depois, né, da derrubada da monarquia aqui, e com a chegada de Getúlio Vargas no poder, a ideia do assistencialismo. E o brasileiro tem isso com ele de querer receber de graça, de querer ganhar e achar que aquilo realmente é de graça. Como funciona o mercado editorial para os conservadores se eles têm uma... Aí seria até duas perguntas. Se ele tem uma alma assistencialista com ele. Porque ele... você tá cobrando tanto por um livro. Poxa, isso é um absurdo, né? Você tá cobrando... ouvir esse tipo de coisa. É comum. Eu já fui livreiro, já vendi livro, já participei de várias feiras. Poxa, um livro, nossa, é caro, não sei o quê. Pô, o cara senta no bar, senta na pizzaria, ele não pede desconto, mas na livraria ele pede. Às vezes a gente faz... Quando eu faço algumas brincadeiras em redes sociais, faço, olha, isso aqui custa apenas R$65, é o valor de uma pizza. Ok. É só o valor de uma pizza. Sem a cerveja, sem o refrigerante, só a pizza. Só a pizza. Sem os 10% do garçom. Sem os 10% do garçom, é só a pizza. Ok. Então, puxa, e se você contar isso em termos de pizzas, pô... E parece que a pessoa tá disposta a sentar no bar, gastar, não tô falando que isso é errado. O plano é gastar, né? Mas assim, quando chega com um livro, livro é caro. Não, então, o livro é caro. Isso aqui vai ficar na sua estante pro resto da sua vida. Isso aqui, o livro, esse é um negócio que a gente tem, inclusive. Por enquanto, a Armada não tem, nós viemos no caminho discutindo os títulos da Armada para e-book. E nós ainda não temos, mas em breve vamos ter. Só que uma coisa que quem chamou a atenção foi o Alexandre Costa. Olha, vai que dá algum bug, vai que dá alguma coisa, entram no sistema, derrubam todos os seus livros, entram no seu HD e derrubam todos os seus livros e tal. E aí como é que faz? Isso aqui não tem jeito. Só se entrar na tua casa com uma arma na tua cabeça. Só Fahrenheit 451. Só Fahrenheit 451. Só que hoje a gente já sabe que isso pode acontecer, então você tem lá um lugarzinho, um cantinho... Que os principais você... Deixa guardado. A coisa começou, a cobra começou a fumar, você já guarda os principais. Deixa eles guardar em terra, põe numa caixa, põe em algum canto. E é um volume físico, e é uma coisa... Porém, por outro lado, seja eletrônico, seja físico, o conteúdo disso aí ninguém nunca vai te tirar. Sim. O conhecimento uma vez liberta. lido. Isso que você colocou, Wesley, eu acho que mostra bem. A gente teve essa semana um fenômeno que foi o cenário de livros caindo de um desembargador. Sim. Né? Eu acho que tem uma questão sociológica por trás aí que ajuda a explicar por que gasta R$50 na pizza, mas não gasta R$50 no livro. O brasileiro, isso é claro, eu pesquei isso aqui e ali, mas é uma reflexão minha também, que eu já trago há algum tempo. O brasileiro, ele tem um pouco assim, o livro, ele é um objeto de adorno. Ok. E essa questão da estante caída é muito isso, reflete, né? isso. Eu preciso, na minha live, ter livros adornando o meu cenário, porque isso passa uma imagem... Isso passa uma imagem... Opa! Alô, opa! É nóis! É o desembargador. Desembargador ligando aqui, ó. Ele já tá bravo, vai me processar. O brasileiro tem um pouco uma visão fetichista do livro, eu acho. Tem uma ideia, um pouco imagem de livro como adorno. Então, pôr o livro embaixo do braço, abrir aquele livrão no metrô. Não tô criticando quem faz isso. Às vezes a pessoa tá tendo ali uma leitura honesta, sincera e tal. Mas assim, e aí se é pra isso,
Até uma outra situação que ilustra bem, comprar livro por metro para fazer uma estante bonita e aparecer nas lives e tal. Meu pai faleceu há 29 anos. E já falava isso. Muito tempo antes de falecer, uns 20 isso anos. Prova o meu ponto. A coisa do novo rico. Ele tem que parecer culto, tem que ser bacana. Então ele compra livro por metro linear. Porque ele quer mostrar. Ele fala para o arquiteto ali, olha, eu preciso de 20 metros lineares de livro. Aí ele vai comprar qualquer livro serve a esse propósito. Um livro de R$65, que ele nem vai ler, ele quer pôr embaixo do braço, pôr na estante, sair na live, ele acha caro. Porque a relação dele com o livro é essa. Se ele tivesse essa dimensão do conhecimento adquirido, que é um produto é um produto que vai virar uma herança, que vai virar um acervo pessoal, etc, etc, ele veria até que é barato. Se a gente for parar pra pensar. Ele estaria disposto a investir isso. Mas assim, a direita brasileira eu acho que não entendeu isso ainda, né? Ou entendeu? Ou entendeu e não quer aceitar? Boa parte não entendeu. É o que chamam... Porque assim, quando a gente fala sobre guerra cultural, a gente tá falando sobre guerra cultural... eu quero voltar na guerra cultural, eu não respondi. A galera nos comentários vai falar, o convidado aí não respondeu. Mas assim, quando a gente fala de guerra cultural, né, a gente tá falando sobre esse assunto, a gente tem que... A direita, os conservadores, né? Vou até colocar aqui agora os liberais aqui, né, nessa ala, ele sempre investe do bolso dele. Ele coloca ali, tá aqui, vou investir nisso, quero saber sobre isso, ele paga por isso, ok? É uma parcela mínima. Mas quando a gente fala sobre a esquerda usa mídia, usa Lei Rouanet, usa todos os recursos que estão à sua mão para disseminar as suas ideias, ok? E aí, a direita tá aqui, não, ó, se você quiser saber, você tem que comprar o livro. Daí o cara olha, mas vou gastar 50, 60 reais num livro. Entendeu? Então, assim, pra esquerda, a guerra cultural parece ser muito mais fácil. Ela tá... Tem um detalhe. Um passo à frente, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque ela usa dos meios que a gente fala, não, se eu usar esse meio, ele pode até não ser ilegal, mas ele é imoral. Muitas vezes a gente rechaça, tem nojinho também. Esse ponto da imoralidade... Exatamente. Mas tem searas que a direita não quer tocar. Eu dou um exemplo prático disso, que é o seguinte, a universidade. A gente tem toda aquela crítica... E muito pertinente, às vezes, e eu faço isso também, tem que privatizar a USP, joga uma bomba, transforma num estacionamento, acho legal, falo isso, transforma num grande estacionamento, mas legal, no nível do meme, da mitada, da discussão ali, legal, mas isso não é uma proposta realista, isso não vai acontecer, o dinheiro do ICMS do Estado de São Paulo vai financiar, inclusive esse ano tá com um orçamento recorde de 15 bilhões, se eu não me engano, para a USP. Então, assim, não adianta. A gente brinca com essa. Vamos privatize a USP já. Legal. Mas na prática isso não vai acontecer. Na prática, vamos raciocinar aqui em termos de guerra cultural e em termos de praticidade. O que tem que ser feito? Tem que ser ocupado. Tá errado o que tá saindo de lá. Tá errado quem tá lá dentro? Ótimo. Vamos colocar gente lá dentro. Boa lá. Que vai colocar ideias ali diferenciadas, vai ter um discurso diferente, vai impor, não, mas vai colocar como alternativa narrativas diferentes. E aí a gente joga o jogo de verdade. Invasão vertical dos conservadores. Tipo isso. Muito bem. Senão, aí, não, mas diploma, universidade, né, tudo marxismo, e nos tem que... Até é, na verdade. Sim. Mas assim, e aí, o que você vai fazer com isso? É só um discurso? É só um slogan? É só uma mitada? Você tem que ocupar o espaço. Ok. Né? Então, em grande parte, e aí retomando o negócio da guerra cultural, é difícil dar uma definição técnica de guerra cultural. Mas guerra cultural... Defina a guerra cultural. Guerra cultural é, entre outras coisas, então assim, você estabelecer domínio sobre as narrativas, né? Tentar fazer com que a sua narrativa seja hegemônica. E como que você faz isso? Você faz isso tendo pessoas, tendo dos seus no jornalismo, na mídia publicitária, na universidade, nas editoras, nas escolas, etc, etc. E eu vejo, se você tiver pessoas capazes dentro de cada um desses setores, você está jogando a guerra cultural. E é claro, mas quem vão ser essas pessoas? Essas pessoas precisam ser pessoas de cultura. Essa é uma expressão complicada, mas assim, tem que ser pessoas capazes. Por isso que eu falei, não tem guerra cultural sem cultura. Se você colocar lá uma pessoa muito bem intencionada, mas é o Zezinho das Couves que não sabe nada, não vai ter o mesmo efeito. Você precisa de gente inteligente atuando em todos esses campos que tenham valores conservadores, e aí você está travando a guerra cultural tal como ela deve ser travada, tal como a esquerda travou e trava no Brasil, a ponto de se ter o poder, a ponto das eleições parlamentares, da política partidária, virar um mero epifenômeno disso, porque você já dominou tudo. A sua narrativa já é hegemônica em todos os... Nem importa o resultado final.
Ali é uma mera formalidade. A esquerda sabe, é a frase do José Dirceu. Eu tenho citado essa frase do José Dirceu dia sim, dia não, porque ela é muito verdadeira. Ela é muito verdadeira. Quando isso acontece, a política partidária ela é um epifenômeno da política, da metapolítica, daquilo que corre em paralelo à política. E uma vez que você consiga determinar a metapolítica, você vai muitas vezes conseguir determinar a política, e quando você não conseguir isso, não vai nem importar. Ok. Márcio? Não, eu concordo, porque eu concordo com isso. Ok, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. Porque na prática, o André está falando do aspecto teórico. Uhum. Mas quando você vai ver na prática isso aí, você não tem como escapar disso aí. É isso que ele falou mesmo. Assim, o que vai acontecer? A teoria transposta à prática vai dar nisso. Vai dar nisso que o André falou. Não tem como... Eu não preciso nem completar. Até porque eu gosto de pensar que, por exemplo, quando você lê Schaeffer, né, um filósofo, quando você lê Schaeffer, ele vai falar que existe uma escada, né, que ela vai colocando as coisas conforme são. Então, primeiro ela ataca a filosofia, depois ela ataca a arte, depois ela corrompe a cultura e, por último, ela corrompe a teologia. Então, a gente vê a nossa sociedade fazendo essa escada, né? Essa escada descendo a ladeira nesse sentido. Olha, existem vários livros que demonstram isso aí. Eu diria que o mais interessante que eu já li, por exemplo, sobre esse tipo de coisa, é a Sagração da Primavera, que foi lançado recentemente pela Vide. Eu tenho a edição original da Record de 1997, uma coisa assim. Eu tenho também. Que é um negócio impressionante. Só quando você... É um negócio impressionante a degradação cultural que começou mais ou menos logo depois da Primeira Guerra Mundial. Né? Ela já vinha com bases no final do século XIX. É um divisor de águas ali, né? O divisor de águas mesmo foi o final da Primeira Guerra Mundial. Isso tem outras coisas também que aconteceram nessa época, mas nós estamos falando de cultura. Começou ali. Começou. Mas isso já tinha começado um pouquinho antes dentro da igreja. Dentro da igreja católica. A corrupção de conceitos dentro da igreja, a demolição de algumas obras, e você vê, por exemplo, começou com a Ordem dos Jesuítas. Isso está na obra do padre Malachi Martin, os jesuítas. Tinha que ser um cara de dentro para escrever aquilo ali. Ele foi jesuíta. Aquilo já lançou uma espécie de base na sociedade para a corrupção da arte, da cultura, e posteriormente a corrupção da inteligência, citando o livro do querido Flávio Gordon. Que foi um dos livros mais inteligentes que eu já li na vida, um negócio interessantíssimo. Então, tudo veio sendo corrompido. E esse nosso pequeno trabalho aqui, Burke, Perfeito. Armada, é um pouquinho do nosso esforço para se retomar isso. Nós temos, inclusive, uma citação do Matheus Coraça da Silva. Matheus Coraça foi aluno do Ricardo da Costa, é professor de História da Arte, a pesquisa que ele fez para o livro dele, que nós tivemos a honra de publicar, chama-se A Estética da Arte. Estética do corpo. Do corpo humano, né? Na arte ocidental. No finalzinho ele assume que a tristeza dele, no finalzinho, é o epílogo do livro, a tristeza dele em ver que tanta arte, tanto conhecimento, tanta cultura medievais foram conspurcadas, foram corroídas em boa parte desde dentro. Então ele faz a pequena colaboração dele para retomar esse crescimento, essa como é que eu vou dizer, essa paixão intelectual pela arte, pela cultura. O negócio, quem fez esse livro foi o André. É um negócio bastante, vamos chamar, é emocionante. Então, dentro desse pequeno, a nossa perspectiva é muito pequena, não sabemos o nosso tamanho, não temos aqui nenhuma vaidade de dizer assim, vejam, eu estou fazendo a minha parte, não é nada disso. Sim. Assim, nossa partezinha é muito pequenininha, mas somos coadjuvantes. Somos pequenos coadjuvantes, inclusive, mas vai aparecer, então, e tudo isso é meio que filhote do Olavo, né? Sim. A gente falou sobre guerra cultural, a gente falou que, por exemplo, o termo, né, eu ouvi assim em primeira com o Olavo de Carvalho, né?
E você vem falando para mim que não, era um termo que já existia e o Olavo talvez popularizou esse tema. Existe um divisor de águas, né, para a direita brasileira, ou vamos falar, para o mercado editorial brasileiro, chamado Olavo de Carvalho, ou não? Existe. E se ele existe, como ele é formatado, como ele é formado? Olha, a gente dizer que ele foi o único que... Não é verdade. Uhum. Tinha mais gente dentro dessa batalha, dessa guerra cultural, desde até antes dele, etc. Só que ele foi o maior. Foi o cara que mais deu ênfase a... Gente, estamos numa guerra. Foi o cara que enfiou na cabeça de... Ligou a sirene e falou, galera, olha... Ligou a sirene, é isso aí, luz vermelha. Não é luz vermelha de vários estados. Se você estiver na sede de certos partidos... É complicado. Mas assim, nós estamos assim, percebam. Tanto é que ele falava, quando vocês vão entender, porra... Não, tranquilo. Aqui tá liberado. Ele falava isso frequentemente. Quando vocês vão conseguir entender, é tudo filho da puta. Assim... o Olavo, né, ele sempre falava que ele nunca incentivou nenhum de seus alunos a entrar diretamente na política partidária. Ele sempre enfatizou isso. Não, e ele até sempre enfatizava a cultura. Ele até a Ana Campanholo. Sim. Ana, saudades, hein? Então, a Ana Campanholo, quando a gente conversou com ela, esteve aqui gravando com a gente, ela falou, não, quando eu fui entrar na política, o professor falou, olha, não entra, você vai se desgastar, você vai se matar. Né? Só que alguém tem que fazer o serviço sujo. Então ela foi aquela moça do Rio, como é que ela chama? Eu sei quem é, muito boa. Depois a produção caça e coloca na legenda. Produção, isso, por favor. Isso. Aqui em São Paulo, nós temos nossos amigos, o Douglas Garcia, o Gil Diniz. Tem mais, tem outros. Tiveram que ir, alguém tem que entrar. Felipe Martins, bem lembrado. Felipe Martins, sem dúvida. Num outro campo atuando, né? Atuando no governo. Mas entrando também, fundamental. Alguém tem que fazer isso. Porque senão nós vamos abandonar. Porque uma das pautas. Eu não teria paciência, Sim, por exemplo. uma das pautas do Olavo, ele fala: olha, a esquerda sempre planejou, pensou e executou. Agora a gente tá indo lá, pegando a cereja do bolo. Sim. E a gente tá achando que a gente tá apavorando. Só tem um pequeno detalhe. E eles fizeram isso escondidos durante, eu diria, quase um século. Nós estamos começando a perceber isso agora. Só que eles viveram de mentira e narrativa. Nós não podemos usar a mentira, o fator mentira, mas o fator narrativo, uma narrativa correta, nós podemos usar. E podemos usar aquilo que eu estou colocando naquele... Inclusive, eu quero pedir desculpas de novo pelo atraso do livro do Saul Alinsky. Eu estou colocando ali, dentro do livro, assim, alguns dos truques deles podem ser usados por nós, desde que não usemos a mentira. Alguns dos isso é um passo de guerra cultural muito refinado, que é você usar boas estratégias que o seu concorrente, o seu interlocutor ou o seu inimigo ideológico político usar em seu favor. Mas assim, a guerra cultural, agora falando em guerra cultural, assim, ela é complicada, porque para a direita, para os conservadores, para os cristãos, ela tem uma barreira chamada moral. Sim, por isso que eu falei, nós não podemos usar mentira. Isso não podemos. Mas nós podemos... Você está mentindo e tal coisa. Isso aqui é mentira e eu provo isso por causa disso aqui, isso aqui. Pronto, acabou. Aí você segue nessa narrativa real, correta e honesta. A verdade é suficiente para governar hoje ou não? Porque assim, eu posso apresentar a verdade para a pessoa, eu posso colocar a pessoa diante da verdade e ela sim escolher a ilusão. Matrix, né? Quem assistiu Matrix sabe disso, né? Tem aquele personagem do filme o primeiro, tem aquele personagem, não vou lembrar o nome do personagem agora, mas ele fala, não, ele quer voltar pra Matrix, né? Ele até trai as pessoas da nave ali, porque ele deseja voltar pro mundo da ilusão. Né? Porque a esquerda, ela sempre... É mais fácil, a esquerda sempre vendeu ilusão. Então, assim, hoje, a verdade sendo objetiva, nua e crua, ela é suficiente para se governar ou as pessoas não estão preparadas para a verdade? Eu acho que não. Numa boa maioria. Porque, a não ser que você mostre direito para elas. Agora, tem que ter uma boa comunicação para isso. Mas é muito mais fácil, essa outra coisa que nós estamos colocando ali também, é muito mais fácil você não pensar. Você achar que essas ideias clichê que você recebeu por aí, que se recolhe na mídia, recolhe
nos elevadores, vendo a velha mídia. Tá tudo certo, beleza, é assim mesmo, sempre foi assim mesmo, e vai continuar assim mesmo, eu vou continuar na minha vidinha aqui. Vão tocar e um abraço, eu continuo sendo médico ganhando dinheiro, eu continuo sendo mecânico fazendo meu dinheiro ali, cuidando da minha família, um abraço, deixa isso aí isso aí na prática não existe. É mais ou menos aquela criança que faz assim, e depois tampa os ouvidos e sai fora. É mais ou menos por aí. Então, dá para a gente fazer isso. Esse é o nosso trabalho, inclusive. Para usar um termo clichê, que está ficando até sem graça, mas usando de forma correta, ele é conscientização. Conscientizar as pessoas de que você está sendo usado. Você está sendo enrolado. E dizer isso para eles. Deixar isso claro. Talvez não dizer abertamente, mas deixar isso claro para eles. Você está sendo enrolado. Acorda. O Olavo falava. Duas coisas estavam martelando o Olavo aqui. Logo após aí o falecimento do Olavo, eu baixei todos os Throughout Speaks, né? E comecei a ouvir novamente. Né? Que legal. E no primeiro Throughout Speak da história, que eu não me lembro agora a data, mas no primeiro Throughout Speak da história, o Olavo fala: a direita fica pensando em termos de 4 anos, enquanto os comunistas pensam em 150. Né? Ele falou, nesse aspecto, parece que os comunistas eles são mais conservadores do que os conservadores. Num certo sentido. Porque se a gente pensar que a mudança para os conservadores é algo que demora, é algo paulatino, é algo que necessita tempo. Acho que, se não me engano, o Russell Kirk vai bater muito nisso no livro Política da Prudência, né? Que o tempo é o melhor amigo dos conservadores. Então parece que a esquerda ela é mais conservadora, entendeu melhor esse conceito, né? Isso é verdade. Só que eles largaram na frente. Essa é a verdade. Eles largaram na frente. Nós agora nós descobrimos qual foi a placa do caminhão que nos atropelou. Essa é uma boa imagem. Estamos procurando. Olhando para trás assim, tentando entender alguma coisa. Né? Mas, André, você acha que hoje a verdade ela é suficiente para se governar? Isso é muito difícil. Eu acho que, assim, no geral, não, mas tem que tomar cuidado para não. Então a mentira tá liberada. Não é isso. Não é isso. Mas, assim, é muito complicado. Porque eu mais uma vez, eu vejo algumas barreiras sociológicas aí, né? Primeiro, as pessoas. Eu falo isso brincando, mas eu uso essa expressão brincando, mas é mais ou menos por aí. As pessoas normais, elas têm um interesse muito limitado pela política ou quase nulo. Né? Ok. Então, claro, a gente está falando aqui de guerra cultural, a gente está falando de os conservadores, a esquerda. A maioria das pessoas está alheia a essas discussões. Sim. Sem dúvida. E eu não sei também se elas estão exatamente erradas. Né? Porque todo mundo agora vai ter que saber o que é guerra cultural, quem foi Antônio Gramsci. Não sei, não sei. É isso, André. Eu quis dizer informar, eu quis dizer informar claro, eu vou chegar ele mesmo, mais ou menos. Claro, se situar. Claro. O básico. É Não, esse básico todo mundo tem que saber. Mas não muito além disso, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, e essa rejeição, não é bem uma rejeição porque não é nem consciente, mas assim, esse estar alheio à política, ele, às vezes, então isso vai refletir, se o cara tá governando com a mentira, governando com a verdade, na cabeça, a política é mais ou menos isso que tá aí desde sempre com verdade assim. Ou com mentira, é isso aí mesmo, então também não tenho muita vinculação ideológica, se é direita, se é esquerda, eu claro, não são todas as pessoas que são assim, mas tem esse sentimento, ele existe, ele é uma barreira importante na minha concepção, e aí se com verdade, com mentira, depende. Quem que você está querendo atingir? O que você quer fazer? Quais são suas intenções? Se você seguir o Maquiavel, aí sim, okay. Né? Porque eu digo, não que nós vamos seguir, mas há quem siga. Okay. Então, o que me fizer perpetuar no poder, pode ser até que a verdade faça me perpetuar no poder em determinadas circunstâncias. Então eu vou usar a verdade. Que me leva à vitória, né? Né? Eu posso parecer religioso, não parecer, falar a verdade, falar mentira, usar narrativas verdadeiras, narrativas falsas. Eles fazem isso. Isso é para nós não podemos fazer. Nós isso não. Mas você acredita hoje que a maioria da população está nessa Matrix? Porque isso é uma Matrix. Quando a pessoa fala assim, olha, eu não me importo com a verdade ou com a mentira, porque o importante no final é o dinheiro que eu pago minhas contas e o churrasco e a cerveja no final de semana. É aquele cara que eu falei agora há pouco, é a maioria. Então esse cara precisa ser situado só. Não adianta tentar transformar esse cara. Ele pode ter interesse só em futebol. Ou em
carro, automobilismo, ele sabe tudo quanto é... Ou apenas na medicina, ele é um médico, ele conhece todos os lançamentos, conhece isso, conhece aquilo, tu conhece a anatomia humana perfeitamente, etc. Mas ele não tem interesse por esse tipo de coisa. Eu acho que tem uma questão importante aí, subjacente a essa, que é o seguinte: seja lá qual for a resposta, as militâncias, elas precisam estar conscientes de que essas pessoas existem. Porque o que eu vejo muito é a galera, não, porque o meu meme, o meu vídeo, no meu WhatsApp... Eu tiro um exemplo particular. Eu tenho várias pessoas relativamente próximas, ou até próximas, que elas ainda se informam por mídia tradicional. E eu vejo as pessoas, mas não, porque o canal tá... Claro, os canais no YouTube são muito importantes, os perfis, o Telegram, né? Tudo isso tem uma atuação muito importante. Mas seja com verdade, seja com mentira, tudo bem, é a mentira que impera e só com a verdade fica difícil. A maioria, talvez não, mas muita gente ainda está se informando pelo jornal oficial. A pessoa Globo ainda... Se não aparece lá, não é irrelevante, não é verdadeiro. Olha, e aí? A gente está vendo... Eles ainda são grandes, muito grandes. Porque a gente vive numa época que as pessoas falam assim, eu odeio a Globo é um lixo, eu odeio política. O cara tá usando, o cara usa máscara, sendo que não tem uma comprovação científica que a máscara é 100% dentro do carro. Ele tá sozinho dentro do carro, já traz um cara de moto, ele de moto sozinho com máscara. Então assim, se isso não for influência da grande mídia, eu não sei a influência de quem é. Não é só influência, é influência direta. Não é um negócio mais ou menos, não é resultado direto de... E hoje me parece que a mídia já decidiu, falou assim, não importa, eu vou escancarar a mentira, porque eu sei que tem gente que vai abraçar. Mesmo que a realidade contradiz tudo isso. Tem mais um outro motivo por trás disso. Se ele não fizer isso, ele vai ser obrigado, o próprio Dória, uma coisa, ele vai ser obrigado a confessar que, puta, eu fiz merda. Exatamente. E aí eu lá me dizia, os caras admitem, sei lá, admite que matou alguém, que foi corno, mas não admite que estava errado. Que estava errado, porque ele estava bancando todo, porque ele foi feito de trouxa. Exato. Isso que as pessoas não admitem. Ele foi feito de trouxa pela própria mulher. Não tem problema. Deu um pé na bunda da mulher, porque não sei o quê, exatamente. Mas aqui ele não admite. Porque aqui ele não tem quem dá o pé na bunda. Agora falando de política atual, né? O cenário brasileiro para as eleições desse ano é 3 nomes: Lula, Sérgio Moro, Jair Messias Bolsonaro. Então, sendo direto, hoje, em quem vocês votariam e por quê? Isso é uma pergunta boa. E eu vou, assim, meu voto dentro das dissidências... Não vem falar pra mim que eu voto... Não, meu voto é do Bolsonaro. Ah, tá. Meu voto é particular. Meu voto é secreto. Meu voto é Bolsonaro sem, assim, 2-2, com o cano da pistola lá. Não é raiz. Aí. Porém, dentro das facções aí da militância bolsonarista, e eu acompanho isso relativamente de perto, tem uma galera que tá assim, que faz 2 anos que tá caçando desertores. E eu entendo que tem os traidores, e tem mesmo. Oportunistas. Só que assim, isso casa totalmente com o que eu tava falando antes. Meu amigo, em vez de você ficar mirando nos desertores, no Twitter, no YouTube, vai se preocupar com quem tá se informando pelo Jornal Nacional e tá usando 3 máscaras e tomando 4 doses, não sei o quê. Vai atuar mais tenta atingir de alguma maneira esse grupo de pessoas do que... Isso quando realmente são traidores ou desertores, porque às vezes nem são. Às vezes nem são. Então, assim, o voto do Bolsonaro. Se criou uma espécie de milícia, né? Sim. Caça-bruxas aí. Coisa que o cara fale contra. Nós vamos conhecer. Eu vi uma postagem sua esses dias atrás, eu acompanho você no Facebook aí. Eu vi uma postagem sua no Facebook esses dias atrás, André, que você falava que. Você tem suas críticas ao governo de Jair Messias Bolsonaro. Que é o normal. Que eu acho que eu acredito que qualquer pessoa que tem um senso crítico, né, ele vai destoar em algum sentido, porque você mora com seus pais, você discorda dos seus pais, você é casado, você discorda da sua esposa. E aí você vai ter que querer... você discorda de si mesmo e você... Não, só do presidente você não pode discordar nada. E aí ali na sua postagem você fala assim, olha, eu tenho minhas críticas ao governo Bolsonaro, que eu prefiro fazer em um âmbito, né, num lugar mais seguro, que seja apropriado, que seja construtivo, do que jogar essa crítica nas redes sociais. Por que disso? Eu não vou... Não, porque aí eu tô aí sim, de fato, eu estaria jogando contra, porque não tem alternativa,
Ok. Não tem alternativa. Então, pra que eu vou... Eu não vou pegar os... Seria fogo amigo. Isso, Ok. os problemas, os pontos de discordância e fazer deles uma bandeira e ir lá na rede social ficar todo dia martelando. Ficar todo dia martelando. Porém, também não venha me cobrar que certas movimentos... E é claro, existem coisas que a gente não sabe do bastidor. E eu compreendo tudo isso. Você precisa de Que governabilidade. acho que a maioria das coisas a gente não sabe, né? A maioria das coisas a gente não sabe do bastidor. Não sabe Precisa de certas a que pressões coisas. ele foi submetido. Isso, a gente não sabe. Então, exatamente por isso também que eu não vou ficar lá martelando todo dia. Mas também não venha querer me dizer que agora que é uma expressão dessas facções, xadrez 4D. Não, peraí. Você não tá por dentro do xadrez 4D. Na verdade, o Mourão... Eu tenho uma informação falar aqui. que o 5G é demais, que a China é maravilhosa. Isso é xadrez 5D dos militares. Você que não tá entendendo... Não, amigo, desculpa, isso é uma cagada. Isso aí não é xadrez 4D. Isso é uma cagada. Isso é uma cagada. E não venha querer exigir que eu bata pau, que eu me faça de louco e queira bater pau pra isso, que eu não vou fazer. O voto é do Bolsonaro. Se o Moro for vice de novo, sei lá o que. O voto é do Bolsonaro e ponto. E eu nem acho que o Moro, viu? Pra mim é Lula e Bolsonaro. Moro, pra mim. Tá mais pra Morno. Moro. A terceira via não existe, né? Morreu. Eles vêm ensaiando essa terceira. Já foi o Hulk, já foi o Ciro. Chegou até a ser o Danilo Gentili, né? Danilo Gentili. Virou até piada. Virou até piada. A que ponto chegamos? Padre Quevedo diria: terceira via não existe. Não tem terceira via. É um cara que foi desbandidado, que é um bandido. Um ex-presidiário. Então, o ex-presidiário condenado em 7 instâncias, em 7 processos, nas 3 instâncias, blá, 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 blá. Ótimo. E um cara que está fazendo o melhor governo, se queira ou não queira, com todos os seus defeitos. O melhor que dá pra fazer é isso. Dá para fazer. É a política a arte do possível, ok, que melhor que dá para fazer é isso. Mas nós temos aquelas que estava presente, inclusive, naquela festa que nós tivemos, que o André não pôde ir. Fala baixo. Na época de pandemia. Por eu sou um respeitador da lei. E ó, agora, esses dois aqui, ó. Todo mundo mascarado. Sim. 1 metro de distância. Era um churrasco, na verdade. Com todos os seus defeitos, com defeitos dos seus filhos, defeitos de um ou outro ministro, não interessa. O governo Bolsonaro, a gente vê, é melhor que qualquer outro dos que o antecederam. E eu não quero arriscar coisa nenhuma. Eu não quero arriscar algum outro, uma terceira via que... Aí vem aquele purista, é o isentão. A direita limpinha. É a direita limpinha. Então fiz uma publicação dizendo, com todos os seus defeitos, aí vem essa direita limpinha e pergunta, quais defeitos? Vai dizer que o cara não tem, pelo amor de Deus. E em seguida você faz assim, pô, a comparação entre ele e qualquer outro, vocês estão vendo o que o Lula está falando. Regulamentação da mídia. Então, esse ponto que me fica muito embaraçoso, porque a gente pensa, qual mídia a esquerda deseja regulamentar se toda a mídia está na mão dela? Isso é uma boa pergunta. Sobra quem? De novo, Brasil Sem Medo, Tribuna Diária, Terça Livre, que já foi. Já foi. Então, porque assim, você fala assim, vamos regulamentar a mídia. Ok. A tia do Zap. A tia do Zap, vamos regulamentar a mídia. Mas a grande mídia está na mão da esquerda. É um precedente legal. Eu lembro quando o Lacombe custou o emprego dele, se eu não me engano, né? Agora eu não lembro do qual. Tem uns pingos nos is que não está bem aí e está atingindo níveis de audiência muito altos, né? Ele não está bem dentro dessa mídia. Então é essa mídia aí que o Lula quer democratizar. Sabe o que eu acho? Sabe o negócio do Telegram, que os top lá de cima tá querendo cortar. Pelo amor de Deus, não toca nisso. Não toca nisso. É maravilhoso. Excelentíssimo. Excelentíssimo. Ó, a regulamentação da mídia é um pouco essa questão do Telegram. Eles precisam de um precedente legal para fazer isso que eles não têm no momento. Então fica essa coisa meio nebulosa, vai cortar, manda carta, o cara do presidente do Telegram não recebe. Se você tem a regulamentação da mídia, e aí tá incluso as mídias sociais, você já tem um precedente legal para, ou você dá espaço para todo mundo, ou você compartilhou, mídia que compartilha fake news, o STF tem o poder de
cortar, bloquear, proibir, sei lá o quê. Eu vejo a regulamentação da Só quem mídia define o que é fake news. Não, é o próprio os caras que julgam, condenam, prendem, executam. Relator, promotor, juiz, ele é tudo. Eles Ele é tudo. E ele é o dedo duro que entregou aquele malvado que estava fazendo alguma coisa. Faça fora. É porque quando a gente fala dessa regulamentação, ainda tipo, fala, pô, regulamentar o quê? O que mais há de regulamentar se todos os conservadores estão censurados e se você questiona, né? Você tá Mas faz passivo de parte da punição. narrativa, Wesley. Faz parte do joguinho. Isso é verdade. Né? O joguinho faz assim. O joguinho, dentro do joguinho tem aquele negócio de fazer. Você tá mandando, mas finge que é coitadinho. E inventar um espantalho para bater. Essa mídia malvada que o Lula está falando é composta de um veículo, dois ou três colunistas em outros veículos. É isso que ele está falando. E no mais, a Globo está na mão deles. As outras estão na mão deles. O Estadão, que já foi conservador, está na mão deles. Veja, Folha. É engraçado a gente pensar nisso porque o brasileiro ele cresceu numa mentalidade que existia direita e esquerda no Brasil. E hoje parece que a gente vive a Guerra Fria. Num certo sentido. Né? Porque assim, o brasileiro sempre pensou, não... Olha, o PSDB é direita, o PT é esquerda. E a galera descobriu que agora o PSDB é o petista que tomou banho. Né? Assim, eu falo, faz uns 4 anos eu falo que o PSDB é o PT que com os dentinhos e toma banhinho, enquanto o PSOL é o PT que arrota e não se limpa. Que não toma banhinho. Que não se limpa depois de usar a mesma coisa. O que distingue... Eles estão caminhando para o mesmo lado. O que os distingue é a velocidade e o cheiro que eles emitem no meio do caminho. Parece que eu sempre dizia para meus amigos, né, que tipo assim, o Bolsonaro é uma dor de cabeça, enquanto o Lula e toda a galera é uma diarreia. Só que a esquerda prefere o Lula e o restante porque já está acostumado a andar com a bunda assada. Né? Então a gente prefere a dor de cabeça. No certo sentido, né? Mas... Perfeito não existe. Sim. E tem mais uma coisa que vale a pena a gente comentar, o conceito de democracia, né, que vai ser o objeto do próximo livro da coleção Tribuna Diária do professor José Sterling. Ele é gênio, né? Ele está na categoria de... Ele desmonta o conceito de democracia. Assim, eu já tinha muita dificuldade de engolir esse conceito assim. E democracia o que é? É aquele conceito que permite que um picareta como o Lula é um picareta, isso que ele é. Ele solta qualquer mentira, qualquer porcaria, vai falando. Se um cara desse seja uma daquelas, como é que chama aquela lá do Rio? Aquela do PSOL do Rio, que é descriminalizar pequenos furtos. Talíria Petróleo. Talíria Petróleo. Uma retardada como... Me perdoe os retardados, mas ela tem um parafuso solto, mesmo. Onde já se viu falar uma coisa dessas? Então vai fazer isso com as suas coisas, minha filha, não com as minhas. Então, permite que gente desse nível fale qualquer bobagem, seja eleita e saia disparando essas sanguícias. Isso, então, tem que ser... Agora, o que vai colocar no lugar, ainda não sabemos. Mas isso aí precisa ser revisto. Então, ele fala, assim, nesse livro ele vai falar, vocês vão ver. É um negócio... Tem que ser vigiado, tem que ser vigiado por nós, né? Tem que ser controlado, não é controle social. Alguma coisa tem que ter limite. Uma coisa dessas. Então qualquer coisa você pode... Não, peraí, peraí, você não pode falar tal coisa. Lula, você não pode falar que você vai democratizar a mídia. O que é? Explica o que é. É controlar, não é que nem fizeram na Venezuela, não é uma coisa? O que nem fizeram em Cuba, é isso? Então, mas você tá falando sobre controle social, e quando a gente fala sobre controle social, a gente tá falando sobre teoria da conspiração, né? Porque o controle social é uma ideia que, tipo assim, cara, isso não existe, é teoria da conspiração, não vai existir isso nunca, papapá. O próprio Olavo, essas coisas existem, elas estão aí, estão embaixo do nosso nariz. Uma coisa que você pode ver no último livro do Alexandre Costa, que saiu em 2020, começo de 2021, as várias faces da nova ordem mundial, cujo eram 10 autores, um deles é o André, outro deles sou eu. Coisas que estão acontecendo embaixo do nosso nariz e a gente não percebe. Coisas que gente que faz passar uma leizinha que não sei das quantas,
Dr. Hélio Angotti, né, que tem um artigo brilhante ali sobre isso. Vai passar uma leizinha assim, que não, isso não é nada, é só mais um... Mesma coisa é só uma semana. Só 15 dias. Só 15 dias. Lockdown, 15 dias para achatar a curva. Só para achatar a curva. A ciência. A ciência. Adeus a ciência. Adeus a ciência e tal. É só mais uma semana. É só mais uma dose. Então, as 40. As pessoas falam que são a favor da ciência e falam muito sobre assim, os órgãos competentes, né? Falam sobre OMS e tudo mais. Mas parece que esquecem que quem governa e quem determina essas ordens são os políticos. Sim. Né? E o brasileiro tem aquela assim, eu odeio o político, mas parece que eu amo o Estado, né? Ama todo o resto. Que é determinado pelos políticos. Que é determinado pelos políticos. É o paradoxo do Bruno Garchaga. Do Bruno Garchaga, né? Exatamente. Até é tema de um livro dele, né? Mas assim, agora que a gente entrou nesse tema globalismo, eu queria até perguntar para o André. E aí, André, globalismo é teoria da conspiração ou é verdade? Essa é boa, hein? Tem um curso meu aqui do Berkeley chamado As Raízes Filosóficas do Globalismo, que é um dos elementos de prova que não é uma teoria da conspiração. Acho que você também se desdobrou isso no Instituto Veras. Isso, okay. Ele foi um curso presencial também em São Paulo, no Instituto, e tá virando livro. Em breve. Quem não segue Instituto Veras, né? Isso, quem não segue aí também, é uma galera bem bacana. Cursos presenciais. Veras. Perdão, meus irmãos. Instituto cursos presenciais, é Sabedoria por Presença, né? Como eles chamam. Em São Paulo, ali na Avenida Paulista, na Luiz Coelho, que é uma paralela da Avenida Paulista e cruzamento da Radoc Lobo. Excelente, tá com professores top espetaculares. E é presencial, então é legal que não concorre. Sim. Não, e a gente não tem problema com isso não, cara. A gente, pelo contrário, aqui a gente quer dar voz pra quem é bom. Não tem problema com isso. Mas é verdade. É outra experiência. Você vai lá, vai aprender com o cara lá, vai tirar dúvida lá. E às vezes você vai... E é bacana, né? O contato presencial, ele é... outra pegada, né? Tem outra Mas indo pro nosso ponto, globalismo. É verdade ou teoria da conspiração? Isso é muito engraçado. Inclusive, nesse curso, eu dei um exemplo. Eu sempre abro as discussões sobre globalismo falando sobre isso, né? Às vezes as pessoas até acham cansativo. Pô, mas isso a gente já sabe. Não, você já sabe, mas tem alguém com a pulguinha atrás da orelha ali que vai falar, mas será que essa história, né, teoria da conspiração, não? Eu peguei lá um livro que chama Memórias, do David Rockefeller, né? Onde ele fala ali, aberta, inclusive é um livro que o Alexandre Costa recomenda, que eu comprei por recomendação dele. Hoje é um de livro... 1976. Isso, e a edição brasileira dele tá esgotada, inclusive você vai encontrar por de R$300 para cima. Pela bagatela. Bagatela de R$300 no mínimo. Onde o David Rockefeller vai falar lá, ele vai falar várias coisas, entre elas vai falar, eu junto com o Kissinger, junto com outras, ajudei a criar a China, e eu sou lá ele não usa a palavra globalista, mas ele usa a palavra internacionalista. Eu sou um internacionalista. Aí ele diz assim, as pessoas me acusam de querer um mundo menos xenofóbico, onde o Estado-nação tem uma relevância menor. E se vocês me acusam disso, saibam que eu sou isso mesmo, e com muito orgulho. Ele fala isso lá, um parágrafo do texto. Aí os caras vêm me falar que é teoria da conspiração. Mas, o sujeito que propõe isso está dizendo abertamente que ele e que ele defende isso. Ou seja, para você dizer que é teoria da conspiração, você precisa ser mais realista que o rei. Os caras que criaram e defendem o negócio estão dizendo abertamente. Não é nem que eles estejam escondendo, não estão disfarçando. E aí você vem me dizer que a teoria da conspiração, acho que o conspiratório é quem nega a existência do globalismo, quando os seus criadores, defensores, perpetradores estão dizendo ali francamente que ele existe e ele é defendido por eles. Entra naquela máxima que para quem quer crer, né, nenhum argumento é necessário, para quem não quer crer, nenhum argumento é suficiente. E nada demove disso. Exatamente. Agora, pensando aqui agora no nosso país, por exemplo, o atual governo sempre falou sobre a soberania nacional, né? E hoje falar sobre soberania nacional soa como algo terrível, né? Nossa, soberania nacional, meu Deus. Mas quando falam em autodeterminação dos povos, não é a mesma coisa? Por que a semântica... Semântica é um negócio fascinante, né? Usam duas palavrinhas de um jeito que fica moral, é lindo, e aqui não pode. Soberania nacional, autodeterminação dos povos. Mais ou menos a mesma coisa, né? O grande problema é quem fala, né? Sim. Se você não é o candidato preferido... Se você é um cara de esquerda falando contra a ALCA... Ok. Se você é um cara de esquerda falando da soberania nacional brasileira... É lindo, é maravilhoso. Se você é de direita falando contra o Macron, falar que a Amazônia é do mundo, aí não Tudo pode. bem. Aí não pode. Aliás... Aí você é um nacionalista, xenofóbico, seminazista, Só que
A França, pelo amor de Deus, né? Dizem que a França já era. Eu, particularmente, não acredito. Mas eu acho que eles vão... Hoje a França, ela tem, parece que duas coisas que atacam bem aquele país, né? Que primeiro é a ideia globalista, que ataca todo mundo. E o segundo é uma invasão muçulmana. Sim. Num sentido... Sim, multiculturalismo. Multiculturalismo, né? Mas num sentido de domínio por território e domínio também por expansão de pessoas, né? Um muçulmano é de casa, ele tem 5, 6, 7 filhos. Tudo mais. Ele é, exatamente. E parece que a França também foi, num período histórico, ela também resistiu à invasão muçulmana. Será que isso também não tá ligado? Sim, porque a França, ela é referência nisso, né? Porque hoje, se a França não tivesse resistido à invasão muçulmana... Né? A Batalha de Poitiers. Exatamente. De hoje... 715. Que eles estavam subindo pela Espanha, tomaram a Espanha inteirinha, e vieram falando disso no caminho, inclusive. Tomaram a Espanha, a Península Ibérica inteirinha, estavam chegando no sul da França, sudoeste da França, leste da França, até Poitiers. Carlos Martel repeliu a invasão. Eles começaram a voltar. Dali, ali, naquele único pedacinho da Espanha, da Península Ibérica, sobrou das Astúrias, leia alguma coisa sobre a Batalha de Covadonga. Eu não me lembro qual foi o que coordenou aquela batalha, sobraram só 10. Mas eles conseguiram, 10 ou 11. Eles conseguiram reverter o jogo e daí começou, demorou mais outros 700 anos, mas eles conseguiram ir retomando o seu território. Então, aliás, a origem de Portugal está ali, né? É um negócio... Procura saber sobre a Batalha de Covadonga. Aquilo foi a Termópilas Ocidental. A gente falando sobre esse assunto, essas últimas semanas aconteceu um episódio, acredito que na última semana, né? De uma galera, uma militância esquerdista invadiu uma igreja católica. É verdade. Se eu não me engano, no horário da missa ou antes da missa? Horário da missa, ok? O horário da missa. E, assim, eu particularmente não vi nenhuma nota da própria Igreja Católica ou, se eu não me engano, da CNBB, né, que é a Convenção Católica Brasileira, repudiando tal atitude. Até tem uma nota deles na internet, tá aqui. Eu li hoje essa nota e eu achei assim que é uma nota que fala e não fala. E parece que hoje, dentro do catolicismo, existe um ímpeto, não pode falar. Feroz para atacar tudo que está relacionado ao governo atual, né? O governo de Jair Bolsonaro. É a igreja dividida. Por partes. Vamos dizer assim, por partes existe essa ferocidade de atacar o governo atual. Mas quando nós vemos um episódio de uma militância esquerdista invadir uma igreja católica na hora da missa, né? Acredito eu que naquele momento que seria sagrado, vamos dizer assim, né? Que Deus se manifesta, que vai ter iremos compartilhar da Eucaristia. A igreja se calou. Hoje, a igreja, nesse sentido, o que vocês pensam sobre isso? Sobre essa ação? A igreja, num todo, ela católica agora falando dela, né? Assim, ela está preparada para resistir a esse ataque ou não? Preparada ela está. O problema é de que jeito? Porque existem disputas internas e a igreja está dividida. A igreja brasileira, o Olavo já falava... Falando isso de igreja católica, né? Só para assim, porque a igreja dividida... Ok. De igreja católica. De igreja católica a gente está falando. No começo do pontificado de Francisco. Ele já dizia que a igreja é cismática. A igreja no mundo e no Brasil, mais do que em qualquer lugar, ela está cismática. Mas existem vários movimentos de resistência, vários padres se posicionando. Não vou nem falar do padre Paulo Ricardo. Mas isso é de caso pensado? Essa é a minha dúvida. Isso é caso pensado? Por exemplo, assim... Porque assim, quando eu tenho... Por exemplo, eu sou protestante, né? Eu escuto o padre Paulo Ricardo falando, eu entendo quando ele critica a ideia protestante, não tem problema, ele é um católico, ele está dentro da sua cosmovisão, não tem problema algum. Não é um ataque. Exatamente, não é um ataque, é a posição dele. Ok, nenhum problema com isso, a gente respeita, pensamos diferente. Legal, eu até gosto.
E também escuto ele falando sobre guerra cultural, escuto ele falando sobre domínio, assim, aquilo que nós pensamos em comum, né? Existe um inimigo em comum aqui, porque não importa, se amanhã eles vão chegar lá dentro da Lesp ou dentro da repartição pública e tirar o crucifixo, ele vai tirar o crucifixo, ele vai tirar a Bíblia, ele vai tirar a liberdade religiosa que você pode ter naquele lugar. Então, assim, não há uma diferença pro inimigo se o cara é protestante, se o cara é católico romano, pra ele não é. Pro inimigo, ele vê tudo como um só. Então, assim, o que eu fico pensando, hoje, esses padres que estão dentro da Igreja Católica, que, num certo sentido, parece que estão passando um pano para essas ideias comunistas, ou até um ataque diretamente à igreja, como foi no caso de Curitiba, esses padres, eles estão pensando de caso... Isso é caso pensado? Eles sabem, eles têm noção disso que está acontecendo? Outras organizações também já processando esses caras, como o IPCO. Uhum. O Instituto Dom Bosco do Rio também me parece que está com alguma coisa. Eu li muito ano passado, ontem à noite, muito trabalho, não deu para buscar notícias a respeito disso. Só que venha de alguma ala conservadora da igreja, ou venha de leigos conservadores, vai vir. Já está encaminhado, são 2 processos de impeachment contra esse... Não tem outro termo para falar com esse bosta. Uhum. Existe uma maneira delicada de me... Essa é a maneira mais delicada que eu encontrei para me referir a um sujeito desse. Sim. E tem mais, não é por eu ser católico. Se fosse uma igreja protestante, Uhum. tudo do mesmo jeito. Senão não pode. Simplesmente não pode. É mais ou menos uma coisa assim. Não é seu, não põe a mão. Uma coisa que teu pai te ensinou desde criança. Sim. É isso. Não é seu, não põe a mão. Ali é casa de Deus. Aqui não é seu lugar de fala. Aqui não é no seu lugar nem de fala, nem de andar. Some, desaparece, sai daqui. E o negócio é muito louco, porque parece que foi um protesto contra o senegalês morto no Rio, né? Ou tinha alguma ligação com isso. Que também já está politizado. Não, sem dúvida. Mas assim, qual é a lógica? Vou invadir uma missa em Curitiba para protestar contra uma morte supostamente de motivação racista no Rio de Janeiro. É um negócio meio sem lógica. Uhum. E já teve. Quem encabeçou é um vereador petista. E que já foi, após o evento, o Lula já o exaltou, né? O exaltou assim, falou, olha, aconteceu um negócio muito sério lá, ele foi repreendido, nosso companheiro, e a gente precisa ficar de olho, porque não pode acontecer nada com ele. Jogou panos quentes. O Lula é católico numa hora, supostamente depois católico. ele é protestante, mas 15 minutos depois ele é... Umbandista. Não sei o que, ele é tudo. Então... Vai haver reação, só que vai ser aquela reação uma reação um pouquinho mais calma, light, pensado o caso. Por mim o Olavo, ele já tecia algumas críticas, né, antes do seu falecimento, até a Igreja Católica, falando sobre essa... E depois ele também termina... Não é a igreja, Wesley, vamos deixar um negócio bem claro. A igreja é uma coisa. A igreja é o corpo místico de Cristo, de 2000 anos e etc. Essas pessoas que estão falando de subdivisões dentro da igreja, de divisões dentro da igreja e de pessoas. Como do jeito que nós tivemos papas assim terríveis. Mas é uma coisa interessante na história da igreja. Porque ele faz... Caindo o nível, de repente aparece um reformador. Isso. Ele faz essas críticas aí, depois ele enaltece até a ala evangélica, fala, olha... Graças aos evangélicos aqui, a gente está conseguindo... umas palavras do Olavo, segurando ali. O que eu também desconfio, porque eu como evangélico, não ponho muita fé nisso, até discordando um pouco aqui do Olavo, por conhecer um pouco mais dentro do ambiente evangélico. Mas assim, hoje, falando em eleição, falando em Brasil, falando no cenário político, você acha que a igreja, tanto católica quanto evangélica, tá nas mãos dela, né, o futuro político desse país ou não? Eu acho que sim. De gente conservadora. Pode ser protestante, pode ser católico, pode ser ateu, pode ser... Eu acho que quem pode vir, se deixar na mão desses caras, do Zé Dirceu, que o André citou agora há pouco, se deixar na mão desses caras, nós vamos virar a Venezuela do centro e acabou. Porque a Argentina já é Venezuela do sul, né? Nós vamos virar um grande continente venezuélico, famélico. Vai ser isso. Então... Não interessa se o sujeito gosta ou não gosta do Bolsonaro.
Não interessa, isso aí é o que me interessa menos. Uhum. Ah, mas ele coça, sei lá, ele fala palavrão, ele é grosso. Tá. Come bagunça farofa. Ele joga farofa no chão. Ele toma cerveja e arrota depois. Ele pega a camisa do Palmeiras, do Flamengo, do Vasco. Isso. Ele usa a unha dele é comprida para coçar ele. Não interessa. Interessa que ou é isso, ou é aquele monstro que, se voltar, vai voltar com sentimento de vingança e vai voltar já tendo aprendido a lição. Esses caras não vão largar mais o osso sem sangue. Uhum. Vai acontecer na Argentina. A Argentina tá indo para esse caminho. Esse, Ou vem o sangue ou vem a fome primeiro. esse é um ponto muito importante que eu acho que é muito válido também, assim, pressupondo aí um possível retorno do Lula. Olha quantos precedentes foram criados. Ó. Hoje você consegue prender e criminalizar pessoas por atos antidemocráticos. Você consegue prender e criminalizar pessoas por fake atos, news. Quem define que esses atos são eles. Claro, exato. Então eu brinquei e falei, olha, o Lula, se ele for reeleito, ele vai ser o Thanos. Ele é o Thanos, a luva tá prontinha. Só? E ele é o Thanos. É só calçar e instalar o dedinho. Uma luva com 4 dedos. E eu falo isso na... Não é postiço. Uma luva de 4 dedos. E eu falo isso pensando muito assim, no Burke, na Armada, nas movimentações que contribuíram para o impeachment da Dilma, porque o impeachment só acontece se tiver motivação política. Apelo popular, né? Eu acho que se eles retornarem ao poder, eu acredito, que eles vão usar desses meios, desses mecanismos, desses precedentes que foram criados. Infelizmente foram criados quando? Agora, né? Quando a gente menos esperaria, para evitar qualquer possibilidade disso acontecer. Olha, eu não tô falando que ele vai baixar aqui na porta do Burke e fechar o Burke, mas assim, se o negócio começar a sair um pouco do controle, eu não sei não, viu? Igual a crítica, a movimentação. Se sair um pouco do controle, eu não tenho a menor dúvida que eles vão fazer isso. E aí, eles já vão. Mas o meu ponto de diferencial com os governos anteriores eles têm vai ser muito fácil. Ó, não, vocês, o seu Burkecast aqui, ato antidemocrático. Tá preso porque agora ato antidemocrático é crime. Assim, vai estar prontinho. É só sentar e mandar a narrativa fazer. Tá pronta. Tá prontinha. E aí, isso me preocupa bastante. E aí é o que o Márcio falou. É o caminho... Exato. Você tem precedentes de pessoas presas, enfim, vários precedentes de legislação e de pessoas presas. Um deles, lá daquela criou o preso político. Hoje nós temos presos políticos. Uhum. Né? E temos a possibilidade de ter outro. Parece que o Jefferson saiu, mas... Parece não, ele saiu. Mas tem uma possibilidade de ter outros a qualquer momento. Basta ele ter vontade. Ou seja, é interpretação. Sim. Outro dia tivemos uma conversa com o Dr. Renato Gomes. O direito brasileiro virou interpretação. O que eu acho que então e acabou. Fim. Não, espera um pouquinho. É baseado em interpretação e sentimentalismo. É. Né? Vítima. Interpretação coitado, agiu ideológica. Interpretação com base ideológica, sim. Dizer que não? Dá para dizer que não. É isso, sim. Infelizmente é. Agora, eu também lembro de uma época, eu tenho 61 anos, eu lembro de uma época que você falava a gente nem conhecia os nomes das pessoas que compunham aquela corte. Mas os poucos nomes que se conheciam, se falava com puta respeito. Isso é um efeito Bolsonaro. Isso é inegável. Sim, hoje claro, as pessoas sabem o nome de um Supremo, de um ministro do Supremo, de um ministro do governo, de um juiz, porque precisa deles, porque eles foram colocados lá para isso mesmo. Enquanto não precisava deles, ficaram ali quietinho. Agora precisa deles. Então, e é engraçado que você pega países comunistas, socialistas, a Suprema Corte é um adorno. Total. É só para chancelar o que exatamente. O líder determinar, né? É a vontade do líder. Então, quando se falava nos nomes desses caras, Paulo Brossard, nossa, se falava com aquela reverência, com aquele respeito. Hoje, todo mundo sabe o nome deles, mais do que da seleção. Eu não sei os nomes da seleção, não sei os nomes deles. E assim, não é com o mínimo respeito. Mas o que me incomoda assim profundamente é que eles não estão nem aí. Eles não ligam. Eles não ligam. Porque eles já se descolaram não andam mais no chão, né? Eles andam em bolhas, eles andam levitando. E assim, entre tanta pompa e circunstância ali naquele negócio, então, já perdeu.
Você não está nem aí com a opinião pública, com as reais necessidades do país, que você não foi nem eleito para governar, está governando na base da canetada. É um negócio dói. A gente fala muito de política, a gente fala sobre todas essas coisas que estão acontecendo no nosso país. E é engraçado, né? A gente tá no momento de falar muito sobre o professor Olavo de Carvalho. E um dos seus últimos vídeos, né? Pelo menos, não sei se é um dos seus últimos vídeos, mas foi o que circulou na internet, chegou até mim. E ele fala sobre assim, olha, eu tô chegando no final da minha vida mesmo. Ele reconhece isso. E o que importa pra mim, olha, é estar com Deus, é estar nos céus. É um vídeo que circula dele na internet aí. E me parece que naquele vídeo, assim, eu assistindo aquele vídeo, eu sinto que, tipo, uma ideia de, pô, tô me desprendendo desse mundo. Tô me desprendendo dessas coisas dessa terra. Uma ideia de transcendência. Uma ideia de transcendência. Esse eu acho que é o maior ponto que agora que a esquerda nunca teve, né? Não tem por definição. Não tem por definição. Até, o André, se não me engano, tem um artigo aqui pelo Berkeley Instituto Conservador, tá falando sobre dialética marxista, né? Falando sobre até, toca nesses assuntos de transcendência, sobre materialismo, né? Então, falando em Brasil hoje, você acha que o brasileiro tem essa ideia de transcendência firme e forte no seu coração ou ainda não? Foi tirada, já teve muito mais. Eu tenho essa sensação. Foi tirada, boa parte dela foi roubada do brasileiro. E graças à divisão da Igreja Católica, lado esquerdo, é claro, e graças a movimentos neopentecostais. Eu não estou falando de protestantes tradicionais. Sim, tá? ok. Eu estou falando de gente que transformou a fé numa loja. No mercado. No mercado. Isso, e o Brasil já foi uma nação muito religiosa, e realmente hoje não é. O que você ia falar, André? Não, eu ia dizer que eu tenho essa sensação também, que já foi mais e muito desse sentido se perdeu, né? E até tendo a ver com as coisas que eu falei anteriormente sobre esse imediatismo, né? Um sentimentalismo. Sim, claro. Tem movimentos de volta, movimentos de restauração da fé. Porque quando isso diz o nosso amigo Saul Narmias, que é judeu, quando você deixa de acreditar em Deus, quando você, coisa que o Chesterton já falava, né? Você deixa de acreditar em Deus, você começa a acreditar em qualquer coisa. E quando você tira Deus da equação, da jogada, da jogada, resta só o homem. O homem é falho, pecador, nós temos natureza pecadora, nós somos falhos mesmo. Então, nós vamos pagar por isso. Mas eu tenho lá uma espécie de fé particular que isso vai ser, talvez demore, talvez eu não veja isso em vida, talvez nem vocês que são bem mais jovens vejam isso em vida, mas nossos filhos, netos, eu acredito que vão ver, porque é uma coisa cíclica na história da humanidade. Um outro livro que é muito interessante é Armas, Germes e Aço. Como as sociedades antigas construíram as coisas. Esse foi um dos pouquíssimos livros que eu li antes do Olavo recomendar. É um negócio interessantíssimo. A coisa é cíclica. A coisa é mesmo cíclica. E vai derrubando, destruindo, arrebentando, até que uma bela hora as pessoas começam, como fenômeno social mesmo, começam a perceber, desse jeito não vai dar. Assim, vou começar a ensinar meu filho direito dentro de casa. Hoje. Você vai escutar merda lá na escola, mas aqui você vai escutar merda por aí nos amiguinhos, não sei o que, mas aqui, cara, meu sobrinho, minha cunhada, meu irmão fazem isso. Você vai escutar merda por aí, mas aqui a gente vai manter a tradição e etc. E a tradição de agradecer a Deus antes de comer. É uma tradição que eu tinha da minha avó. Eu passo para minha filha etc, e agradecer antes e depois. Eu tenho a impressão que nessa nova geração que já não é a geração de vocês, é a mais nova, talvez aí tenha a semente da salvação da civilização ocidental. É uma impressão minha, que pode não ser verdade, mas para isso que a gente luta, para isso que a gente tem armada, para isso que a gente trabalha. Isso. André? Não, perfeito. Eu acho que complementando, eu acredito que esse sentimento se perdeu, mas ele pode ser recuperado. Há movimentos de recuperação,
né? Mas a natureza precoce do Brasil, do brasileiro na história humana, eu acho que também contribui como explicação para isso, né? Então a gente ainda é muito novato nessa coisa, pensando num âmbito sociológico mais amplo, né? Então também não dá para colocar tanto peso nas costas, né? Mas num geral, tendo a concordar com o Márcio, sim. Eu acho que tem uma pontinha de esperança considerável. Tem uma outra coisa que vale a pena a gente falar. Por exemplo, você é protestante. Você é nosso amigo, tá? O André é católico. Eu sou católico. Você, Ramon, o Diego, nós somos amigos há quantos anos? Sim. 5, 6, 7 anos. Nós entendemos que o nosso inimigo é muito pior, o nosso real inimigo é muito pior do que eu posso ser para a sua igreja ou do que você pode ser para nós. Então, nós não somos inimigos, nós temos que nos focar naquela coisa, no que nos une. Nós temos muito, você mesmo falou agora há pouco na conversa pré isso aqui, nós temos muito mais pontos em comum do que nos afastem. E para que a gente investe em pontos que nos afastam? A troco de quê? O que nós esperamos com isso? A briga parece que é pelo cômodo da casa, né? Assim, não é para defender a casa, mas pelo cômodo, né? Pelo cômodo da casa. Então eu vou dizer assim para Papai do Céu. Papai do Céu, eu sou mais cristão do que ele. Você vai dizer, papai, não, eu sou eu. Quem que vai ficar feliz? É o pata rachada, não é? É verdade. Então assim, nós não temos que investir, nós temos que investir no que nos une e fazer com que e eu vou falar um negócio que parece coisa de crente babaca. Pô, eu sou um crente. Todo aquele que crê, né? Eu creio profundamente. Sou um católico e deixo muito a desejar e etc. Mas a gente tem que saber para quem a gente luta. Pelo que a gente luta, o que é isso, afinal? Qual é a transcendência desse negócio? De toda dessa conversa que nós tivemos aqui, qual é a transcendência disso? É simplesmente falar bonito e jogar para a galera? Não pode, não. Então, eu acho que o exemplo do ataque à igreja é muito bom, né? Porque eu acho que, assim, todo cristão tem que se sentir... Olha, ofendido. A fé e o culto ali foi profanado. Até porque se cai a igreja católica, estou falando do Marco, caiu a igreja católica, todas as outras igrejas cristãs vão cair em 15 dias. Ou seja... Ou em menos, né? Não, ela ou menos. Ou menos. Nós vamos ver que se cair a igreja católica, vão cair as outras e acabou a nossa civilização. Acabou. Não tem mais não vai ter mais o que salvar. Não tem todo o Ocidente é construído. Toda a nossa base é construída em cima do cristianismo. Tudo. São as três famosas leis lá filosofia grega, a moral judaico-cristã e o direito romano. Ponto. Isso aí todo mundo sabe, todo mundo já falou, todo mundo já viu. Mas quando o Papa Bento XVI fez esse discurso na Ratisbona, como que pode? O que é isso? Quando ele falou que o Islã é fé da espada, fora, né? Que o Islã é fé da espada, ele não estava falando, não foi ele que falou isso. Porque ele estava citando um rei de Jerusalém do século XI, XII. Não sei se foi Balduíno III, Balduíno IV, não sei, não me lembro. Mas ele estava citando, ele estava fazendo uma citação. Então pede desculpa. Não vou pedir desculpa. Um troço assim. Então, todos esses ataques. Aí, e tem mais uma coisinha. A igreja tem 2000 anos de know-how de saber identificar e se defender de ataques, né? Então, esse é o pior de todos os tempos, mas esse é basicamente a soma de todos os outros. Mas ele já vai se defender. E eu vou mais longe. Se você ler, por exemplo, tem um livro do Papa Bento XVI chamado Cristianismo, é uma palestra que foi transcrita em livro. Cristianismo, a vitória da inteligência no mundo das religiões. Ele não fala do catolicismo, ele fala cristianismo. Se você ler, você não vai se sentir ofendido. De jeito nenhum, em ponto nenhum. É um negócio sublime, é um negócio bem bonito. E dá mais ou menos a letra, lógico, guardando a diferença entre o Papa Bento XVI e euzinho aqui, esse coitado aqui, que é oceânica, mas dá a letra do que ele estava falando. Sim. Disso aí. Então, é um destaque dentro disso, e eu acho que até costura as respostas anteriores. Acho que é o último post do Olavo,
né, que ele fala dos meus irmãozinhos, ou meus Sim. irmãos protestantes. Eu acho que o que ele fala ali, e que tem a ver com a sua pergunta e com o que a gente falou no começo de guerra cultural, é que claro, nem o protestante nem o católico estão aí para a guerra cultural. Sim. Eles estão aí para professar sua fé, cultivar sua fé. Mas, inevitavelmente... Isso vai ter que passar. Estão inseridos, Exato. estão inseridos, E nesse aspecto, pelo menos em termos de Brasil, os protestantes estão na frente. É isso que o Olavo está dizendo ali naquele post. Né? Mas isso é uma verdade. Não, então, é? exato. Eu acho que é algo importante de ser enfatizado, né? Vindo do Olavo, que tinha suas críticas, né? Quando ele destrambelhava fazer Sim. postagens ali, ele, né? Descascava o abacaxi. Mas isso é fato, né? Pegando o exemplo que você falou, né? Uma declaração meio insípida, né? Claro, ou pessoas e institutos vieram em defesa, se posicionaram contra, mas grandão mesmo, quem que foi lá? Talvez se fosse uma igreja protestante, a resposta teria vindo... a reação teria vindo mais rápida. A reação social teria sido a mesma. Não, isso sim. Essa gente que faz isso, em bom português, vocês vão me perdoar, a audiência vai me perdoar, em bom português, a audiência está cagando e andando para nós. Se é uma igreja protestante, Sim. qualquer igreja protestante, se é uma certeza. igreja católica, eles estão, se for uma sinagoga, então, eles estão cagando e andando, eles não ligam. Eles têm que detonar o cristianismo e mais, o judaísmo também. Sim. E outros, temos aqui agora há pouco o Saúl, que é nosso amigo, amigão. Tem que derrubar o edifício. Tem que derrubar o edifício. Derrubou o edifício, um abraço. Aí vai mesmo. Mas, vamos então, André? Ó, um bate-pronto pra gente encerrar aqui então. Vou fazer algumas perguntas. É bate-pronto. Tá. Eu pergunto, vocês respondem. Resposta rápida. Responda rápido, não precisa dizer o porquê, nem explicar o porquê. Isso, André. Mas vamos lá. Pergunta assim, quem responde a próxima pergunta? Mas pra gente finalizar, vai. Eleições 2018. Voto? 2018. 2018, como assim? Eleições 2022. Voto? Bolsonaro. Bolsonaro. Ok. Um livro? Entre a Ordem e o Caos, compreendendo Jordan Peterson. Não posso dizer um assim. Difícil, eu tenho 2.500. Tá esticando a resposta. Tá esticando. Não. Tem Desobediência civil, Turo. Pronto. Pronto. Um sonho realizado. Olha, é que aí vai ficar... Eu diria escrever um livro. Pronto. Tá, Aí. publicar. Vou fechar Um sonho realizado. Vou fechar com esse. Márcio, um sonho realizado? Armada. Ok. Uma esperança. Uma esperança... que o Brasil entre nos eixos. Ok. Recuperação civilizacional brasileira, mesma coisa. Show de bola. Quem quer acompanhar o André, o que deve fazer? Pode me procurar no Facebook, Andrés Barreto, no Instagram, também estou fazendo um trabalho ali específico no Instagram, canal no Telegram, enfim, site andresbarreto.org. Vai me encontrar por lá. Quem quer Nosso Capitãozinho América. É o Capitão América antes do Soro. Capitãozinho América. Quem quer acompanhar o Márcio e quer encontrar os livros da Armada? Página da Armada na internet, www.editoraarmadatudojunto.com.br. Márcio Scansani e a própria Armada no Facebook. Eu não tenho no Gather também, Márcio Scansani. E creio que é só. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. A casa está aberta. Voltem sempre. E para os nossos ouvintes, fica também um muito obrigado. Siga aí Burke Instituto Conservador. Compartilhe esse podcast. Se você ainda não é assinante da nossa plataforma de cursos, entra lá, www.burke Instituto Conservador, e seja um assinante. Apoie essa causa. Lembre-se que aqui não tem dinheiro estatal, a gente não recebe de ninguém. Aqui é você mesmo que vem, paga, compra e patrocina o nosso trabalho, certo? Então, deixa eu só falar uma coisinha. Pode falar, fica à vontade. Aguardem um projeto conjunto do Burke com a Editora Armada. Tende a ser um negócio bem especial, é de uma pessoa especial. E eu queria agradecer a todos vocês, principalmente ao Wesley, ao Ramon e ao Diego, pela oportunidade, pela acolhida aqui. Nos sentimos em casa, falo por mim e pelo André, nos sentimos Show. em casa. E a Armada é casa de vocês também. E muito obrigado a
quem teve a paciência de nos assistir. Verdade. Agradeço também os bons filhos, a Casa Torna. Então cá estamos, Márcio e eu aqui novamente. Agradeço a recepção, a participação aqui no podcast. Aí prestigiem e sigam o Instituto Burke também. Valeu, pessoal. Muito obrigado, hein?